tinha muitas vantagens com a exploração colonial. As potências colonizadoras adquiriam matérias-primas e produtos tropicais e, em troca, forneciam produtos industriais. Eram trocas desiguais que traziam grandes lucros às economias industriais. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, os interesses das potências industriais eram outros. O desenvolvimento da economia delas estava cada vez mais ligado às descobertas técnico-científicas. Repara só, Vicente, ó. Essas empresas são de potências industriais, se instalam em países pobres, usam a matéria-prima e a mão de obra barata desses países, então... É também um tipo de exploração, né? Mas será que também não é um tipo de dominação, Vicente? E o pior é que é uma dominação muito mais sutil do que antigamente, né? Ah, isso é. No lugar da dominação imposta pelo Estado colonialista, começou a se esboçar uma dominação mais sutil, que vinha diretamente do setor privado, das grandes empresas transnacionais. É por isso que no começo, os novos estados nacionais resistiram aos investimentos estrangeiros, para não ficar à mercê dos interesses e dos investimentos das grandes empresas. Por causa da Guerra Fria, nos últimos 50 anos, os países pobres receberam auxílio dos países ricos. Nos primeiros anos de auxílio, as pessoas acreditavam que o desenvolvimento, o progresso econômico e o fim da pobreza seriam possíveis com a chegada das grandes indústrias. Os países industriais transferiram para alguns países subdesenvolvidos as siderúrgicas, as indústrias de alumínio, as indústrias químicas e os setores da mecânica pesada. Mas foi um erro de avaliação. Foi privilegiado o lado econômico e ignorado que a saúde e a educação são condições essenciais para o enriquecimento humano pleno de um Estado-nação. O ponto de referência para as políticas de desenvolvimento é sempre, em primeiro lugar, a educação básica de qualidade. Nas últimas décadas, os países industrializados deram créditos e financiamentos para os países subdesenvolvidos. Isso possibilitou taxas de crescimento econômico altas, mas aumentou a dependência entre eles. Com a crise econômica dos anos 70, os preços das matérias-primas caíram e as taxas de juros se tornaram insuportáveis. Como os países pobres não conseguiam pagar as dívidas, o crescimento econômico foi bloqueado. E para tentar enfrentar o endividamento externo, muitos países restringiram os investimentos públicos e agravaram ainda mais o quadro econômico e social. Alguns economistas acham que os países ricos estruturaram o sistema financeiro e as trocas internacionais apenas para atender aos seus próprios interesses, garantindo assim vantagens e lucros. Pois é, Vicente, olha só, 1 bilhão de habitantes vive na pobreza absoluta. É quase 20% da população mundial. E a maioria desses países que vive essa pobreza absoluta está ou na África ou na Ásia. Pois é, são os dois cinturões aqui, olha só. Tem um cinturão africano que atravessa toda a África equatorial e tropical, do Saara até a bacia do Zambeze. E o cinturão asiático, no sul e no sudeste, do Paquistão até a Indonésia. E que diferença enorme, hein? A pequena população rica com tanto e a grande população pobre com tão pouco. É muita desigualdade mesmo, né? Pois é, com tanta diferença, como é que o diálogo Norte e Sul pode continuar? O diálogo Norte e Sul precisa se estabelecer em novas bases. Isso é uma exigência da ordem econômica mundial. E a Assembleia Geral da ONU decidiu isso em 1974. Agora eu te pergunto, você sabe o que é a ONU? Então fique por dentro. A ONU fica em Nova York, nos Estados Unidos. Ela começou a funcionar logo após a Segunda Guerra Mundial. É uma grande organização internacional que reúne as nações em assembleias, pelos mais variados motivos. A ONU tem algumas instituições especializadas, como a Unesco, que é voltada para educação, ciência e cultura, a OMS para a saúde e a FAO para alimentação e agricultura. A ONU, as Nações Unidas, podem promover esse diálogo Norte-Sul. Mas os movimentos feitos pelo bloco dos países do Hemisfério Sul ainda não sensibilizaram os países mais ricos. Bom, depois de tantos novos aprendizados,
Vamos para a revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que, além do PIB, existem outros indicadores para a pobreza e riqueza das nações. Aprendeu também a teoria que tenta explicar a pobreza do Hemisfério Sul como decorrência da exploração colonial. Viu que depois da independência, os países industrializados deram créditos e financiamentos para os países pobres, que se endividaram. Por último, você viu que o diálogo Norte-Sul é de extrema importância para a ordem econômica mundial e que vai ser a grande tarefa da ONU nos próximos anos. Essa teleaula teve um assunto muito importante para nós brasileiros. Afinal, a gente convive todos os dias com a riqueza e com a pobreza. É, mais um bom motivo para ler e estudar bastante. Até a próxima! Até!